Graças a Deus, irmão. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes. Depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 11, fala acerca do procedimento prudente do sábio. Porque não consigo nem respirar direito com máscara, quanto mais falar, né? Precisa de oxigênio. Bem, irmãos, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos orar ao nosso Deus e em seguida nós vamos observar alguns detalhes desse texto. Oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, para buscar a tua instrução, para exaltar o Senhor, expressar a nossa gratidão por tudo que recebemos das tuas mãos. Se conosco, Deus, teus servos, dá-nos a tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, o livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes está relacionada a uma palavra muito mais conhecida do nosso tempo, que é a palavra pregador. A palavra pregador. A palavra original seria correlete, né? Aquele que instrui, aquele que prega, que ensina. Eclesiastes vem da ideia do ensino sagrado, né? Do ensino acerca da vontade de Deus. Este livro ele foi escrito por Salomão,
ele fala acerca das questões gerais da vida como um todo, das coisas relacionadas à vida em geral, o trabalho, o conhecimento, a vida em família, o estudo, né? Tudo que envolve a vida. Ele fala da vaidade das possessões, né? Tanto é que o primeiro versículo, o primeiro capítulo, diz assim: palavra do pregador. O versículo 12 diz também: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Então nós temos aí a introdução do livro, né? Ele vem sendo rei de Israel. Então esse texto é atribuído a Salomão, um dos reis mais ricos que existiu, um dos reis mais prósperos que existiu sobre a terra. Então ele prosperou de tal maneira que ele se tornou mais rico do que o seu pai. Ele já herdou um reino bem abastado, e ele usufruiu dos recursos que o seu pai lhe deixou, e ele fez com que isto prosperasse ainda mais. Ele vai explicar o que ele fez nos seus dias, o trabalho que ele executou. Veja aí o capítulo 2. Disse comigo: vamos, eu te mostrarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade, como algo que correr atrás do vento. A palavra vaidade é muito usada no livro, né? É como se fosse algo, um vapor, uma neblina, um vento, um ar. É algo vão, é correr atrás do vento, como ele diz. E ele diz que do riso, ele disse, é loucura, e da alegria de que serve. Veja o que diz o versículo 3, capítulo 2. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que se fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos anos, os poucos dias de vida. Ele aproveitou a vida ao máximo. É festa, é bebedice, é vinho que traz alegria. Então vou entregar a isto com sabedoria. O versículo 4 diz, veja o que ele fez mais, o versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, fiz pomares, fiz para mim pomares, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores, deixavam as árvores verdes. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Tanto é que um dos seus servos que vinham tomou parte do seu reino, da herança do seu filho. Quando Salomão morreu, o reino dividiu. Uma parte do reino, 10 tribos ficaram com um dos seus servos, nascido em casa. E outra parte ficou com o seu filho, 2 tribos, Judá e Benjamim, do lado de cá dos sacerdotes também. Veja o que ele diz no versículo 7. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que vieram antes de mim.
em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de província. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei, ultrapassei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele seguiu, lembra da história de Salomão, né? O seu pai disse assim: pede algo ao Senhor, meu filho, e o Senhor te dará. E o que foi que Salomão pediu? Sabedoria. E a sabedoria perseverou com ele. Se alguém necessita de sabedoria, diz Tiago, peça ao Senhor que ele dá. Então Salomão tinha a sabedoria do alto. E ele empreendeu tudo que ele pôde empreender com sabedoria. Versículo 10 diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Todo trabalhador é digno do seu salário e de usufruir do seu salário. Ele diz nesse livro: como o melhor dessa terra. Como o melhor dessa terra. Então nós devemos trabalhar e usufruir do bem do nosso salário. Comprar as coisas. Ele diz que isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que se fizeram as minhas mãos, contudo também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, se o homem pensa que a felicidade, o sossego, a paz, a alegria estão nas coisas que o trabalho ou o dinheiro pode ter, saiba que isto não é suficiente. Porque Salomão fez isso. E dá o seu exemplo e sua experiência como instrução para os jovens. Tem homens que só vai trabalhar e juntar as coisas. E ele nesse livro diz assim: nem pergunta para quem vai deixar, se o seu filho será sábio ou não. Há outros que ele vai falar da vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho, o tempo determinado para cada um, as tribulações da vida, capítulo 4, a loucura dos votos precipitados, capítulo 5, a vaidade das riquezas, capítulo 5 ainda, e 6, comparado à sabedoria e loucura, capítulo 7, a avaliação da mulher enganosa, ele teve muitas mulheres, o capítulo 8 ainda, ele diz as desigualdades na vida, fala das desigualdades na vida. O capítulo 9, a recompensa os trabalhos sem recompensa. No capítulo 9 ele ainda diz o seguinte, no versículo 9 ou versículo 7, veja o que ele diz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre tua cabeça. Então você deve viver de forma justa perante Deus, submisso ao Senhor e aproveitar das bênçãos que Deus lhe dá. Veja o versículo 9 que ele diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta
É a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tem um que trabalha, é casado mais com o trabalho do que com a esposa. Ele não entende que o benefício do seu trabalho é para o bem da convivência com sua família. E ele não aproveita nada. Aproveita o feriado para sair com a esposa, para ir numa piscina, para ir numa praia, para ir num shopping, para ir num restaurante, para comprar um presente para a esposa, para agradar. Não, mas ela trabalha até o salário dela. Sim, mas faça um agrado que é bom, né? Então aproveita a vida com a mulher que amas. Aproveita, né? E às vezes a gente só para um pouco para ver a importância da família que temos quando ela adoece ou está perto do fim da vida, né? Quando a gente começa a pensar no fim da vida, né? Vem a doença, será que eu vou voltar vivo para casa? Aí, quando volta bonzinho, né? Até passar o medo de morrer, né? Quando passa o medo de morrer, volta a mesma ruindade de sempre, né? Então, a gente tem que pensar melhor em como a gente está gastando a nossa vida. O homem que se esquece de Deus, ele não sabe o que ele está fazendo em sua vida. Ele não se prepara para a eternidade. Qualquer momento ele pode morrer. E ele está preparado para se encontrar com Deus? Não. No dia que chegar o dia de morrer, a gente vê o que acontece, né? Então não deve ser assim. Preparar-se para a eternidade é algo que faz parte, né, de algo principal nesta vida. E aproveitar a vida com nossos parentes, né? Eu devia ter aproveitado mais a vida, né? Com a família. Tem até os cantores seculares que cantam assim, né? Recentemente teve uma jovem que cantou uma música que fez muito sucesso. Tinha uma outra banda, né, antiga de rock progressivo, né, ou de pop rock, que cantava. Eu devia ter aproveitado mais, né, visto o sol se pôr, visto o sol nascer, né. Então, devemos aproveitar, assistir um filme, parar um pouco, se desconectar até das coisas sem proveitos da internet, né? Dos vídeos, das conversas, e conversar mais com as pessoas de nossa casa. Versículo 10, ele diz o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há obra à semelhança do que nós temos aqui. Não há obra, não há nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma que seja mundana. Não há empreendimentos, né? O conhecimento lá será um conhecimento perfeito, a sabedoria eterna, usufruindo das obras do Senhor, né? Não há projetos, tudo estará consumado. Mas enquanto aqui estamos, nós devemos aproveitar a vida com sabedoria. E aí no capítulo 11, tudo isso para chegar no capítulo 11, né? A gente vê o que ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu não entendi esse texto, irmão. Era um dos textos mais difíceis para mim, quando eu lia somente a Bíblia sem estudar, né? Tem gente que faz no começo do ano o propósito de ler a Bíblia toda, né? E não basta ler a Bíblia apenas, é preciso ler e estudar. Eu li esse versículo e não entendia. Como é que eu vou jogar o pão sobre as águas? O pão vai fazer o que se eu jogar ele na água? No rio? Ele vai inchar e vai se deteriorar. E aí, eu não compreendi esse texto, jogar o pão, só se jogar amarrado numa sacola, né? Sacola de plástico, né? Mas
esse texto ele vai se referir ao que nós fazemos com o nosso salário. O pão aqui é sinônimo de todo o recurso que vem à nossa mão. Quando a gente pede ao Senhor o pão nosso de cada dia, a gente não está pedindo só pão, né? Está pedindo pão, café, tudo, né? É o mantimento, o sustento. Então, o pão na Escritura é sinônimo de sustento, de manutenção, quando ele é usado no sentido geral da palavra. Então, lançar o pão sobre as águas significa usar os nossos recursos de forma sábia, empreendendo o nosso salário. O texto aqui, basicamente está falando de empreendimento. Empreender o nosso salário. Não apenas gastar o nosso salário, mas lançar ele sobre as águas. Salomão, ele, como nós vimos, ele fez muito comércio, ele comercializou muito, e ele pegava de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele disse lá no capítulo 2, e ele enviava nos navios mercantes. Ele enviava para outros países, com pessoas responsáveis em trocar a mercadoria que ele tinha por outras mercadorias. O comércio que Salomão empreendeu foi um empreendimento internacional. Ele não só exportou para fora do país, como ele importou coisas de fora do país, tecidos, perfumes. Quando lemos a história de Salomão, vemos que ele investiu até em plantas perfumadas, faziam perfume. O comércio dele era conhecido pela rainha de Sabá, sabia de sua fama, veio conhecê-lo pessoalmente. Então era um homem que ele empreendeu internacionalmente e não investiu em apenas um tipo de negócio. Ele investiu em muitos negócios, em muitos tipos de coisa. Ele fez mais ou menos o que o velho da Lavan fez, né? Luciano Hang, né? Então o Luciano Hang tinha uma lojinha de tecido. Daqui a pouco ele viu que ele poderia vender outras coisas naquela loja de tecido. E ele começou a vender outros tipos de coisa. E hoje a Avan é uma das lojas mais surtidas do país, né? E certamente ele investiu em outras coisas. Ele visitou outros países. Ele conta a história dele que ele foi à África. E lá foi onde ele teve, na sua viagem de casamento, né? De festa de casamento, ele foi para a África, e lá na África ele teve a grande ideia de diversificar os seus investimentos, de pegar os recursos que ele tinha e aplicar ele em várias coisas, não apenas em uma coisa só. Não apenas fazer aquela loja de tecido, a maior loja de tecido, mas investiu em diversas coisas. A Amazon também faz isso, né? O Mercado Livre também faz isso. Hospeda lá vários tipos de comércio, vários tipos de produto. Então o que você quer, você vai lá e você encontra. Loja Americana e outras lojas, elas têm feito esse empreendimento diversificado em vários tipos de produtos. E certamente eles investem em outros tipos de negócios também. Então, a palavra pão, ela tem um sentido muito amplo. Ela envolve o alimento, o cereal, mas envolve o recurso que Deus coloca em nossas mãos. O recurso que Deus coloca em nossa mão. E Ele manda lançar esse pão sobre as águas. Se a gente pegasse um pão, literalmente, esfacelasse ele e jogássemos na água, poderia atrair alguns peixes, né? A gente jogar uma rede e pegar aqueles peixes, ou alimentar aqueles peixes, como se faz em um tanque de pesca.
Você lança o pão e alimenta os peixes, e com o tempo você vai ter peixes grandes e você vai tirar da água o resultado daquele pão que você jogou ali, né? Mas aqui não contempla apenas a modalidade da pescaria. Aqui contempla algo que vai muito mais além. Envolve diversificar e espalhar o recurso que Deus coloca em nossas mãos. Aqui ele fala do empreendimento planejado. Você não vai somente jogar dinheiro fora. Você não joga dinheiro fora, né? Você não rasga dinheiro, você não é louco, né? Mas usar mal o dinheiro, desperdiçar o dinheiro, também é jogá-lo fora. Aqui não ensina a avareza. Aqui ensina a sabedoria no uso das coisas que Deus nos dá, dos bens que Deus nos dá. Tem gente que vira escravo do dinheiro, escravo do trabalho, porque ele usa seu dinheiro de tal maneira que ele só sabe fazer dívida. Todo investimento dele é para ficar mais endividado. Ele não consegue usufruir do seu dinheiro porque ele está sempre investindo ele mal e ficando endividado. Ele não faz uma reserva, ele não faz como uma formiga. A formiga ensina algo, irmão. O livro de Provérbios nos manda aprender com a formiga. A formiga, ela não come tudo que ela ganha no dia. Ela não come tudo que ela encontra. O que é que ela faz? Ela guarda um pouco para o inverno. Todo dia a formiga trabalha, todo dia ela guarda alguma coisa. Todo dia ela come o que ela acha e leva alguma coisa para guardar. Não é assim que ela faz? E ela sempre guarda. Nós não temos educação financeira para guardar nada. Se a gente ganha 10 salários, a gente gasta 10 salários no mês. Ninguém sabe quanto mais gasta. Se a gente ganha um salário, a gente gasta um salário todinho. Se a gente ganha 2, a gente gasta 2. Ganha 3, gasta 3, não sobra um centavo. Não sobra um centavo. Se a gente ganha 5, é 5 o salário gasto. Se ganhar 10, é 10. E vai viver no mesmo aperto, na mesma dificuldade. E se perder o emprego, misericórdia, né? Acabou-se tudo na minha vida. A Bíblia nos ensina a guardar para o tempo da adversidade. Se a gente não faz isso, a gente está sendo imprudente. Se a gente não faz isso, a gente está sendo imprudente. Né? A gente sabe por experiência própria. Se a gente tivesse guardando alguma coisa desde jovem, poupança não serve de nada, né? A gente nunca guarda dinheiro de poupança. Quando você tem em conta? Eu tenho R$3 numa conta, R$10 na outra, né? Se eu ficar desempregado hoje, além de não ter nada na conta, eu tenho um bocado de conta para pagar. Eu parcelei 200 vezes, né? Então a gente é acostumado a fazer dívidas. Comprar no cartão. A fatura vai chegar a R$1.500. Eu ganho 2.000, vai sobrar 500. E aí o que acontece? Quando dá um nó cego no meio do caminho, o que é que acontece? Como nesses 2 últimos anos, e a gente ainda nem aprendeu, né? 2 últimos anos foram de dificuldade, de aperto, de problemas econômicos, muita gente perdeu o emprego,
muita gente, só a graça de Deus que sustentou, e a gente não aprendeu ainda. A economia está voltando, se aquecendo devagarzinho. Esse ano de eleição é um ano de dificuldade, de briga, de crise no meio político, que atrapalha mais o país do que ajuda, né? Eles não produzem nada, nós que produzimos e sustentamos eles, que fazem lei que atrapalham, mais lei que atrapalham do que ajuda. Então, o que é que acontece? Só produzem lei a benefício próprio, na maioria dos casos. Há um grupo que tenta fazer algo em benefício da população e outro grupo que fica tentando fazer algo em benefício próprio e escravizar a população. E esse ano de eleição é um ano que o mercado fica assustado, né? E dependendo de quem seja o preferido da maioria dos políticos ou da maioria do povo, o mercado internacional fica sem garantias, ou fica preocupado se vai jogar dinheiro aqui dentro, se não é jogar dinheiro fora, se não é empreender sem ter margem de retorno. E aí o que é que falta? Começa a ter uma dificuldade em gerar emprego, porque não há investimento de empresários para crescer sua empresa. Eu vou crescer minha empresa e depois o governo toma. Veja quantos países, quantos empresários nos nossos países vizinhos investiram e não tiveram retorno, não tiveram lucro. E aí acabou não havendo nenhum benefício para a população, porque alguém tem que pagar a conta. Então, nós não podemos gastar tudo que temos, irmão. E se gostamos de gastar, que gastemos investindo em algo. Compre um terreno, construa 2 casas para ficar de aluguel, guarde dinheiro para que, se você sair do emprego, você tenha um plano, um segundo plano, um plano B. Vou investir o quê? Estou guardando aqui R$100 por mês, R$200 por mês. No ano eu teria o quê? R$2.400. 2 anos eu teria R$5.000. Se eu sair do emprego hoje, o que é que eu posso fazer com R$5.000? Que tipo de negócio eu posso investir? Em quentinhas? Um cafezinho? Numa lojinha? Que tipo de coisa? Aqui esse texto, alguns aplicam ele também a generosidade. Uma parte do seu salário você deve aplicar em ajudar o próximo. Porque o dia que você tiver um aperto, o próximo que você ajudou, lhe ajudará também. E há um texto que diz que quem dá ao pobre, na verdade, empresta a Deus. E não há perda de ganho. Já pensou, irmão? Já pensou? Se a gente compreendesse isso? Tem alguém necessitado próximo de mim? Como eu posso ajudá-lo? Não é sustentar a condição dele. Depender apenas da generosidade e da caridade. Mas como eu posso ajudá-lo? Será que eu posso de repente investir em um curso profissionalizante para ele? Será que eu posso ajudá-lo a comprar algo que vá ajudá-lo a produzir algo, né? De repente uma máquina, um carrinho de cachorro quente, uma máquina de fazer batatinha. O que eu posso ajudar meu próximo a sair daquela condição? Além de uma ajuda em caráter de urgência, caso ele necessite de alimento, de remédio, ou de pagar alguma conta que está atormentando. Então eu devo lançar o meu pão também
na generosidade. Compartilhar aquilo que Deus coloca em minhas mãos. E que dirá do dízimo, né? O investimento na obra de Deus. Provai-me e vede, o Senhor diz isso, se não abrirei a porta dos céus. Deus promete abençoar. Então, se a gente pega o nosso salário e divide em 10 partes, a gente estaria dividido na 10ª parte. A 10ª parte é o dízimo. Nós temos aí 9 partes para nós, do nosso salário. E ele diz aqui, que essas 9 partes que nos sobra, devemos fazer o quê? Versículo 2 diz o quê? Reparte com 7, e ainda com 8, e de repente guarda a 9ª parte, porque a 10ª parte pertence ao Senhor. Ó, se a gente for fazer uma conta literal aqui, literal, 10% é o meu investimento no reino de Deus, na obra do Senhor. Não me pertence, é dele, eu devo entregá-lo. A parte que cabe a ele, que cabe aos sacerdotes, que cabe à obra do Senhor, que cabe à manutenção da casa do Senhor. E fica 9 partes para mim. Uma parte eu guardo e 8 partes eu administro. No caso, ele administra. Como é que ele administrava? Plantando, criando um animal, que serviria, aquela plantação serviria para o alimento dele, para a comercialização desse alimento. O animal, ele mesmo criava e abatia, ele tinha carne para a sua casa. Quando a gente pega programas de sobrevivência, a gente vê quando é lá no Alasca mesmo, né? Lugar frio, tem o tempo de caça, tem o tempo de pesca, e eles têm que armazenar para o tempo que eles não vão encontrar aquele recurso. Então a gente tem que fazer o mesmo, irmão. No tempo que o recurso está chegando em nossa mão, vejamos como é que nós gastamos ele. Deus está interessado em nossa condição, de vida. Por isso que Ele nos dá a instrução em Sua palavra de como nós devemos administrar nossa vida. Porque quando você investe, pode você não ver o resultado agora, mas mais à frente você achará. Você assegura uma parte do que você investiu na colheita no futuro. Você vai encontrar aquela porção que você foi deixando no caminho. Você vai encontrar com ela a cada momento, né? O verbo achará que está no imperfeito, interessante, porque não significa que você vai achar só no futuro, mas você vai encontrando. Tipo, você plantou macaxeira, está lá, você está regando, você plantou feijão, você está lá regando, você plantou milho, você plantou mandioca, está lá regando, você plantou manga, você plantou, e aí daqui a pouco você começa a ir colhendo. Você pode não colher tudo na mesma hora, no mesmo dia. Você colheu hoje o feijão, amanhã você colheu a macaxeira, ou depois você colheu a batata, e você vai tendo o seu trabalho dando fruto. Ele diz reparte, né? Distribui, consagra, né? Produz em partes, investe em parte,
com 7 partes e ainda com 8, porque não sabes qual sobrevirá, que mal sobrevirá à terra. Se você não guarda, você não sabe qual dia de amanhã. E aí? E se amanhã der tudo errado, os seus planos? O que você vai fazer? Você está pronto para a adversidade? E aí ele vai ensinando. Ele incentiva, irmãos, ele defende. A Bíblia NVI Arqueológica, ela traz um comentário dizendo que o mestre defende o espírito corajoso. Quem aceita o risco colherá resultados. Ele também incentiva a diversificação dos investimentos. Ninguém sabe por antecipação qual vai ser o investimento que será bem sucedido e o que será mal sucedido. Embora o princípio tenha aplicação em várias esferas, a referência mais provável é a investimentos. Não sabes por quais incertezas da vida, né? Não sabes as incertezas da vida. Diversificar é a melhor estratégia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E se a pessoa fica especulando o que pode acontecer, nada será realizado. Admitir os mistérios da vida e da providência divina deve gerar atividade, confiando de que o sucesso ou fracasso do empreendimento está nas mãos de Deus. Comentário da Bíblia essa reformada. A gente deve investir confiando na providência de Deus, confiando nos mistérios que Deus ainda não revelou. Então a gente não sabe o que vai dar certo. Imagine se alguém só planta uma árvore. Vou plantar aqui um pé de jaca. E se esse pé de jaca crescer e não der jaca? Ou se der um vendaval e esse pé de jaca cair? Eu vou investir aqui numa vaca. E se essa vaca morrer? A vaca eu vou ter leite, vou ter a carne no futuro. Vou ter os filhotes que ela vai dar. E se ela não der filhotes? Então não invista só na vaca. Se puder, compre a vaca. Mas também compre galinha. Crie um bodezinho. Faça um açudezinho, bote peixe. Você não sabe qual é o investimento que vai dar. Quem dera a gente tivesse condições de investir como investiam os homens no passado, né? Mas a gente pode investir da nossa maneira, né? Bota uma lojinha de roupa, mas não bota só uma loja física, porque de repente você não tem vai ter sempre o aluguel para manter o estabelecimento aberto. Bota uma lojinha virtual. Não bota só de roupa, bote de outras coisas também. Então, não invista apenas em uma coisa só. Não invista apenas em uma coisa só. Invista o máximo que você puder naquela coisa que Deus lhe deu o dom, mas invista em outras coisas. Os 90% que Deus deixou na sua mão. Outra coisa, vamos investir o nosso tempo em coisa útil. 6 dias trabalharás, mas não esqueça do descanso. Roubar a Deus é roubar nos dízimos e roubar naquilo que pertence a Ele. Se a gente rouba o dia do Senhor, também estamos roubando o que lhe é devido.
Se nós usamos o dia do Senhor para nosso benefício próprio, estamos roubando ao Senhor a adoração que lhe é devido, a obediência que lhe é devida, a adoração que devemos a Ele, a consagração daquele dia. Deus nos deu 6 dias para trabalharmos. Deus foi muito generoso. Nos deu 6. E ainda queremos usurpar aquilo que pertence a Deus. Porque somos desorganizados. Temos uma vida desorganizada. Não separamos tempo para meditar na palavra do Senhor. Não nos preparamos o nosso coração para este empreendimento, para benefício da nossa alma. A gente separa um tempo para fazer feira no mercado, mas não separa tempo para colher os benefícios para a dispensa da alma. Então, irmãos, isso é muito grave. Isso é ingratidão dos benefícios que Deus nos dá. As perguntas do catecismo dizem, né? Como se deve pregar, quem deve pregar? Deve preparar-se, deve dedicar-se, deve estudar. Mas os catecismos também nos dizem como devemos ouvir. Há pregadores que negligenciam o estudo e o ensino. Mas há ouvintes que negligenciam ouvir. Ouvir. Como você tem ouvido? Negligentemente? Como você tem aplicado o que você tem ouvido para a vida? Porque o Senhor nos dá instrução para toda a vida em família, a vida em trabalho, a vida em sociedade, a vida perante Ele de adoração. Não sejamos ouvintes negligentes. Catecismo Maior, na pergunta 160, diz como devemos ouvir. Devemos perceber que não há parte de nossa vida que esteja fora da graça e do interesse de Deus. Não existe área de nossa vida que esteja fora do interesse de Deus. Deus não dá apenas instrução de como devemos adorá-lo e viver na igreja. Deus nos dá a instrução de como devemos viver na vida. O que devemos fazer com o nosso salário. O meu salário eu faço o que eu quiser com ele. Faça. Mas se você segue a instrução do Senhor, você vai administrar melhor. Deus tem interesse pela nossa vida. Devemos viver com sabedoria em cada esfera da vida, conscientes de que todos os nossos tempos e circunstâncias estão nas mãos de Deus. O fato de os versos iniciais tratarem especialmente de questões seculares, sobre o modo de lidar com o dinheiro, ou sobre a realização das tarefas diárias, serve para ilustrar a abrangência da palavra de Deus, que deve ser incluída em todas as áreas da vida. A Bíblia é suficiente, é um manual de vida, não apenas um manual de culto, como o livro de Levítico, mas o livro de Deuteronômio é um manual de vida social. Não apenas isto, mas toda a Escritura. Os 10 mandamentos, 5 mandamentos falam da nossa relação com Deus, 5 mandamentos falam da nossa relação com nossos semelhantes. Não cobiçar o que pertence a Ele, não roubá-lo, não defraudá-lo, e nem defraudar o que pertence a Deus. Devemos usar os recursos que Deus coloca em nossas mãos com prudência, fazendo planos, planejando. A Bíblia diz que
nos conselhos do sábio, a sabedoria e o empreendimento, né? Ele está mais seguro. Então, às vezes a pessoa quer investir, mas não pede a opinião de pessoas mais experientes. Às vezes a pessoa já investiu naquela área. Não é porque deu errado com ele que vai dar errado conosco, mas podemos ouvir e ver onde ele, qual foi a experiência dele naquilo e onde pode ser melhorado. Então é importante que tomemos conselho uns dos outros nos negócios e busquemos a orientação da palavra. Veja aí, vamos concluir aqui o texto, irmãos, rapidamente. Ele diz que você não sabe o que vai acontecer. O versículo 3 diz: estando as nuvens cheias, de repente você diz: vai chover, então vou plantar, né? Mas de repente a chuva vai ser mais do que você esperava. Aí levou esse vento todo, né? Então, não é porque você está com medo, será que vai chover muito ou vai chover pouco, então não vou plantar. Mas se você não plantar, você não colhe. Caindo a árvore, de repente vem uma chuva, vem um aguaceiro, né? E aí dá um vendaval e derruba a árvore lá. E aí a árvore fica lá. E aí a árvore caída não dá o seu fruto. E agora tudo está perdido? O sábio sabe pegar aquela árvore e aproveitar. Já que a árvore caiu, vou aproveitar a sua madeira para ter fogo, para fazer um móvel. Então vou aproveitar aquela madeira. Então tem que saber administrar as dificuldades da vida. Seja muita chuva, seja pouca chuva. Tem muita chuva. Tem um período onde chove muito. E nessa região era difícil. Porque tinha época que chovia, tinha época que não chovia, como no sertão. Então chove muito, vem muita água pelo ribeiro. Então, mas há um tempo que o ribeiro, ele fica água bem fraquinho. O que é que eu devo fazer então? Criar uma represa. Algo que possa represar água. Um açude, algo que possa armazenar água. 2, 3 açudes, porque de repente um açude seca, o outro está de reserva. Então, e aí vem o aguaceiro, pelo menos eu vou ter água. Eu não vou plantar só na parte de baixo, vou plantar na parte de cima. Aí a gente vê problema de sobrevivência. A pessoa faz uma fogueirinha de nada, pega pouca lenha, não espera chover, daqui a pouco começa a chover, apagou o fogo ali, ficou molhada, não conseguiu guardar lenha seca dentro do abrigo, fez um abrigo na parte de baixo, de repente veio um enchente, não construiu um abrigo na parte de cima também. Deve que fizesse duas fogueiras, porque se você apagar, você tem a outra, né? Gasta mais lenha, mais seco, mais garantido. Estudar melhor aquele ambiente, como é o clima naquele período. Então, devemos, irmãos, pensar no que pode ser feito. E nesse pensar, nesse planejamento, planejar o inesperado. Eu não posso dizer assim: meu emprego está garantido até o fim do ano, então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um negócio aqui, parcelar em 12 vezes. Quando o 10º sair, eu uso para outra coisa, né? Aí de repente você não chegou até o fim do ano. A empresa não chegou até o fim do ano. Então você fez uma parcela muito alta. Quer comprar parcelado? Parcela no máximo em 2, 3 vezes. Então, temos que, nos nossos planos, prever o imprevisível, se possível, ter cautela, prudência.
Quem somente observa o vento também nunca vai plantar, né? Ah, não vou plantar não, porque o vento está muito forte, a chuva vai levar tudo. Então você nem sabe ao certo se aquela nuvem vai vir por aqui mesmo, ou se aquele vento vai ser tão forte como se espera. Então, crie obstáculos para o vento se preciso for. Aproveite o vento, faça o catavento. Não tem como armazenar o vento, mas tem como você usar o vento para produzir energia, para produzir, facilitar a mão de obra. Tem gente que aprende muita coisa, né? Nós não sabemos, irmãos. Tudo está oculto, assim como os ossos estão ocultos no ventre da mulher grávida que está gerando filho. Deus está guiando aquela nova vida ali. Deus guia a vida desde o ventre materno. Não sabe as obras de Deus. Deus faz todas as coisas. Deus faz a vida no ventre materno e Deus faz as circunstâncias da vida. Mas devemos fazer o que? Versículo 6: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse, não fique semeando esperando, né? Ah, já investi aqui, agora eu já investi aqui, agora eu vou ficar esperando algum resultado de braço cruzado. Não, você deve plantar, investir, regar e ser diligente, ser dedicado, diligente. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então, no tempo que o sol está brilhando, no tempo que nós conseguimos ver as coisas mais claramente, durante o dia, na bonança, a gente deve ser dedicado. Mas também nós devemos esperar que haverá tempos de trevas, dias de trevas. O dia de luz era sinônimo de bonança e prosperidade. Na luz as coisas prosperam, nas trevas as coisas são difíceis, até de enxergar. A tristeza vem, a dor pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Então é bom ver amanhã, o amanhecer. Já percebeu que a maioria das dores, das doenças pega mais à noite, né? Dor de dente, dor de cabeça, mais à noite. A gente fica na agonia, esperando o dia amanhecer. Às vezes amanhece, virar em claro, né? Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas. É bom ver a luz. É bom ver dias bons. Dia de sol, porque hoje o dia está muito bonito, né? Como está claro, como o sol nasceu lindo, né? O dia amanheceu claro, lindo. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. E serão muitos, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Tudo quanto acontece é algo que você não tem segurança, a não ser que você descanse na soberana mão de Deus. Que tudo que você faz, coloca na mão dele. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Então planejemos bem, tenhamos coragem, tenhamos prudência, tenhamos sabedoria, e assim nós não temeremos o que pode acontecer esse ano, né? Eu postei uma imagem recentemente, né? Até engraçada, que eu achei engraçada e interessante. Duas pessoas escondidas atrás da parede com a vara abrindo a porta de 2022, né?
2020, 2021, apareceu tanta coisa mal assombrada, que aqui pode vir 2022. Então a gente tem que ter prudência, tem que ter cautela, mas não podemos cruzar os braços e dizer, será que vai chover muito? Será que vai chover pouco? Será que o vendaval será grande? Será que serão muitas trevas? Ou serão mais dias claros? Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal, disse o Senhor Jesus. E basta confiarmos no Senhor e administrar o que Ele coloca em nossas mãos com sabedoria e prudência. Para finalizar, irmãos, vamos ver um texto do Novo Testamento que o apóstolo fala, que o Tiago fala. Tiago capítulo 4, veja o que ele diz. Fala de como devemos viver honestamente, usar os nossos recursos, não esbanjar nos prazeres da carne, não buscar um ganho desonesto. Capítulo 4 de Tiago, versículo 11, aliás, versículo 13, diz assim, fala da falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. Todo começo de ano é começo de planejamento, né? Passaremos um ano lá, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, a vaidade, o vento, né? Que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Sejamos generosos, coloquemos os nossos planos nas mãos de Deus, não nos esqueçamos do que é devido a Ele, sabemos o que devemos fazer, se não fazemos, pecamos, sabemos que devemos adorar o nosso Deus, consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família, consagrar o dia santo ao Senhor, e se não fazermos isso, estaremos pecando. Devemos incluir Deus e sua obra em nossos planos, exaltar a Ele com nossa vida e com todos os bens que Ele nos dá, porque senão, no versículo 7 ele vai falar a necessidade e as bênçãos. Irmãos, versículo 7 diz, sede, pois, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias, as primeiras e as últimas chuvas. Sede, pois, também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então não devemos cuidar só das coisas do mundo, mas cuidar da nossa alma, manter a nosso olho aceso, né? As nossas candeias, o nosso coração aquecido pela palavra. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tornai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, que tiveram muitos dias de trevas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna
misericórdia e compassivo. Então Ele nos manda, irmão, a cuidarmos das nossas coisas, sem esquecer do Senhor. Incluir nosso planejamento, dar honra a Deus, a honra que lhe é devida. A Escritura nos ensina muita coisa, como devemos empreender, aguardando a providência do Senhor. E para concluir, eu vou ler e vou compartilhar com os irmãos o que o reverendo Jaziel escreveu esses dias. E me chamou a atenção. Ele diz assim: eleitos de Deus, lembre-se que tudo aquilo que pedes ao Senhor, que rogas, que tem as condições para teres. Tudo que você pede ao Senhor, que Deus lhe dê. Ele te dá. Saiba que isto se constitui em compromisso diante de Deus. Se você está desempregado, você perde emprego, Deus te dá. Cuidado para o emprego não deixar de ser uma bênção e se tornar uma maldição. Se você perde algo que o Senhor lhe dê, Deus lhe dá. Cuidado, quando Deus lhe dá, não esqueça do seu compromisso com Ele, porque Deus também tira. Então, o que Deus lhe dá, o que você pede, Deus lhe dá. Saiba que isso constitui compromisso com Ele, de gratidão. Se pedes ao Senhor condições para servi-lo, e Ele te dá, tens por obrigação servi-lo. Se pedes ao Senhor condições para teres algo, e Ele te dá, tem por obrigação glorificá-lo. Mas o ano chega, o que vais fazer? O que pediste ao Senhor? De tudo que Ele te der, te pedirá contas. É o que vai dizer aqui o capítulo 12. Jovem, alegra o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, mas saiba que de tudo Deus te pedirá conta. Na velhice Deus te pedirá conta de como usasse a tua vida, estragando nos prazeres da carne. Afasta do teu coração a tristeza, a dor. Só é possível fazer isso o homem que vive na presença de Deus. Você pede um celular e Deus lhe dá, cuidado com o que você vai fazer com esse celular. Ele pode queimar, pegar fogo na sua mão ou pegar fogo na sua casa, quando você botar para carregar, né? Então, irmãos, sejamos cuidadosos e prudentes com as bênçãos que Deus nos dá, para que elas não sejam revertidas em prejuízo, né? A gente viu o povo de Deus, deu a terra prometida, eles se esqueceram do Senhor, Deus tomou a terra prometida e mandou eles para a escravidão, né? E tudo que Ele te der, Ele te pedirá conta. Aqui muito é dado, você pede o conhecimento de Deus, Deus lhe dá. Veja como você usa a sabedoria que Deus lhe dá. De tudo que Ele te der, Ele pedirá contas. E o reverendo Jaziel disse assim: te aconselho que seja tementes mais e mais a Deus, que sejas obediente ao Senhor. E ele diz: feliz ano novo, se em teu coração quiser servir ao Senhor, pois felicidade reside em obedecer ao Senhor. Não existe felicidade fora do Senhor, irmão. Se não queres obedecer ao Senhor, não terás ano nenhum feliz. Pois só quem ama ao Senhor é que é verdadeiramente feliz. Tema ao Senhor para seres feliz, para teres um feliz ano novo. E depois ele colocou: o ano começou, espero que o decreto de Deus para a sua vida não seja terrível, nem doloroso. E caso seja,
Rogo que o Senhor te ajude a passar pelo vale da sombra da morte. Se fores testado, ou se tiveres de suportar sua ira paternal, sua disciplina, por causa de algum pecado que venhas a cometer, ou que esteja a sofrer pelas consequências de algum antigo, que seja resiliente, que ele te faça forte. Que lembre-se, não há acaso, tudo é um plano. Há uns que tiverem um decreto mais tranquilo, há uns que têm um decreto mais tranquilo, outros não. Não sei qual foi a intensidade do decreto de Deus para ti. Peço a Deus que sejas forte, que não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Prossigas reto até o fim. Deus te abençoe. Então, a gente não sabe o que Deus tem reservado para nós esse ano. A gente sabe da nossa obrigação para com Ele. Haja o que houver. Irmãos, eu disse e repito, se nós não dermos valor ao culto, não dermos valor ao Senhor e à sua palavra, Ele nos tira o privilégio. E agora? Primeira coisa que a gente perde, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de adorá-lo, a alegria da salvação, a alegria de ser um salvo, a gratidão, o espírito voluntário, o espírito agradecido. A gente começa a criticar a palavra de Deus quando ela vem para a nossa repreensão. E se a gente faz isso, sabe o que Deus pode fazer? Deus também tira o seu profeta. E a gente vai apenas lembrar das pregações antigas. Ou se a gente quiser assistir as gravadas ou escritas, pode tirar para outro lugar, pode tirar para a glória. Nós não sabemos o decreto de Deus para nós amanhã. O que Deus decidiu que acontecerá esse ano. Então a gente precisa fazer a nossa parte da aliança, cumprir os nossos votos. Capítulo 5 de Eclesiastes diz dos votos precipitados. O capítulo 5 ainda diz, capítulo 3 também diz há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não há acasos para Deus. Se a gente não valorizar as bênçãos espirituais que Ele nos dá, Deus nos tira. Se nosso coração não estiver mais nas bênçãos materiais, Deus também pode nos dar mais e nos tirar a alegria nelas. Também Ele pode usar Satanás para nos oprimir e nos escravizar. A nossa alegria depender das circunstâncias boas da vida, as circunstâncias que Deus designou que acontecerá. Então, irmãos, sejamos prudentes e nos nossos planos não esqueçamos de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos são acrescentadas dia após dia. Trabalhemos com prudência, investindo com sabedoria os 6 dias que Deus nos deu. Investindo o recurso que Ele coloca em nossas mãos. Tendo cautela e também reservar algo quando temos um pouco de sobra. Vale a pena se guardar um pouco de usufruir imediatamente algum benefício para uma possível dificuldade. É sábio, é prudente, como fazem as formigas.
Ela sabe que uma vez no ano chove, né? Então elas guardam no período das estiagens. Então Deus nos dá muito ensino em sua palavra. Ele está interessado que nós caminhemos bem na terra que Ele nos dá. Que Deus nos dê a graça e as bênçãos. E nos dê também a graça de sermos gratos e a bênção de vivermos para a glória dEle, dando a Ele que lhe é devido a adoração, o louvor e a glória. Amém.